Nosso mundo é um lugar misterioso e assustador, cheio de segredos. Infelizmente, muitos de nós não podemos explorar essas maravilhas pessoalmente. Agora podemos testemunhar maravilhas ocultas do mundo. Vamos encontrar os segredos mais enigmáticos e incríveis que você verá hoje. Fique com a gente. Número 15. A porta para o inferno. Não é exatamente o que você esperaria, mas talvez seja ainda mais surpreendente que esse inferno ardente seja, na verdade, uma cratera em chamas perpetuamente nos desertos remotos do Turcomenistão, conhecida como a Porta para o Inferno. Esse poço de fogo está localizado em um vasto campo de gás natural e está queimando sem parar há décadas. Esse poço de fogo está localizado em um vasto campo de gás natural e tem queimado continuamente há décadas. A história de como ele foi aceso remonta a 1971, quando uma plataforma de petróleo soviética desabou sobre a cratera numa tentativa de evitar a propagação de gases venenosos. O geólogo decidiu incendiar o gás na esperança de que as chamas se apagassem em algumas semanas. Em vez disso, as chamas alimentadas pelo gás têm rugido desde então, criando um espetáculo de outro mundo. Embora alguns especialistas tenham levantado dúvidas sobre as origens exatas do fogo do poço, uma coisa é certa: a cratera, que se estende por 76 metros de largura, é real e inegável, inspiradora e impressionante no meio do deserto. Ela arde com um calor intenso e implacável. Os visitantes descrevem a experiência como um vulcão no meio do deserto que queima com um calor intenso, implacável e avassalador, com as chamas criando um rugido tremendo que pode ser ouvido da borda da cratera tanto de dia quanto de noite. O fogo nunca cessa e o calor é tão intenso que se aproximar dele é como penetrar nas profundezas do inferno. As bordas da cratera estão repletas de milhares de pequenas chamas e duas grandes queimam na parte inferior, provavelmente marcando o local onde a plataforma de perfuração parou. Esse fogo nada terrestre ganhou seu apelido por um bom motivo. É uma sensação como se você estivesse na porta do submundo. Número 14. Fissura de Silfra. Dificilmente existe uma confluência entre dois continentes. Melhor ainda, é possível que você nunca tenha acesso a esses lugares, mesmo que eles existam. No entanto, há um lugar onde isso é possível. No centro da Islândia, existe um local onde é possível nadar na fenda entre dois continentes. Nesse lugar, as placas norte-americana e euroasiática se encontram. Isso cria uma fenda com uma profundidade de até 63 metros. A fissura se alarga 2 centímetros a cada ano, criando tensão entre as placas e a terra. Acredita-se que a água doce dessa região seja a mais cristalina do planeta, com uma visibilidade de até 100 metros. Como resultado, a fissura é um lugar muito popular para mergulho e snorkeling. Às vezes, a temperatura da água chega até 2 graus Celsius, mas isso não importa para os visitantes. A água glacial se filtrou através de rochas porosas, ficando tão limpa que é possível bebê-la enquanto se mergulha. Número 13. O Rio Fervente. Como o nome sugere, esse rio realmente ferve. Ele fica nas profundezas da Amazônia e tem cerca de 4 metros de comprimento. Diferente de qualquer outro rio conhecido na Terra, o Rio Fervente é tão quente que qualquer animal ou ser humano que o toque é literalmente cozido vivo. Quando um animal azarado cai acidentalmente na água, primeiro os olhos são cozidos, seguidos pelo crânio, que vai derretendo aos poucos. Ele sente tanta dor que não consegue nadar até um lugar seguro. Não lhe resta outra opção a não ser ficar preso e morrer. Os pesquisadores afirmam que a água pode chegar a 90 graus Celsius, mas não sabem o motivo. Normalmente, quando a água de um rio está quente, os cientistas atribuem isso ao impacto de um vulcão, mas não é o caso aqui. Recentemente, os cientistas encontraram uma teoria para explicar esse fenômeno estranho. Eles acreditam que a água quente do subsolo se infiltra pelas falhas e aquece o rio, transformando-o em um sistema geotérmico como nunca se viu na Terra. Número 12. A Pia Gigante.
Sob o solo aparentemente sólido sobre o qual caminhamos, uma ameaça silenciosa pode espreitar: o sumidouro. Esses abismos sinistros surgem quando a estrutura de sustentação da Terra, muitas vezes composta por rochas solúveis como calcário ou sal, se dissolve gradualmente devido ao fluxo de água subterrânea. O resultado é uma cavidade que não consegue suportar o peso acima, o que provoca um colapso repentino, causando um desmoronamento súbito e dramático. Os sumidouros são particularmente frequentes em regiões com formações rochosas suscetíveis. A Flórida é conhecida por isso. O leito rochoso já passou por inúmeros incidentes em que casas, pedras e até piscinas desaparecem na terra sem qualquer aviso prévio. No entanto, esses perigos geológicos não são exclusivos do estado do Sol. Um dos exemplos mais impressionantes de um sumidouro é a cratera siberiana, que apareceu misteriosamente na península de Yamal em 2014. Acredita-se que essa cratera colossal, que mede mais de 100 metros de largura e 150 metros de profundidade, tenha se formado devido ao derretimento do permafrost e à consequente liberação de gás subterrâneo. Apesar do perigo, o local se tornou uma atração turística sem precedentes e as pessoas arriscam a vida para se aproximar. Esse fenômeno natural enigmático, com a presença de uma escada de madeira no fundo do sumidouro siberiano, adiciona uma camada extra de mistério a esse lugar já tão misterioso. Como ela foi parar lá continua sendo um enigma desconcertante. Número 11. O Poço Petrificador. Às margens do rio Nid, perto de Knaresborough, em North Yorkshire, fica uma das atrações turísticas mais antigas da Inglaterra. A entrada leva a um poço petrificador que, segundo dizem, foi amaldiçoado pelo diabo. Qualquer objeto que toque a água desse poço se transforma em pedra, desde animais, galhos, folhas, ursos de pelúcia, tudo. Os visitantes também notaram que um dos lados do poço se assemelha a um crânio gigante. Alguns turistas que duvidavam da história dos objetos que viravam pedra resolveram testar com seus próprios pertences. Eles deixavam os objetos perto do poço e voltavam algumas semanas depois para conferir. Ficaram surpresos ao ver seus pertences em outra forma. Muitos dizem que a água do poço também tem poderes milagrosos de cura. Na época em que a água curava muitas pessoas, a mãe Shipton ficou famosa. Acredita-se que ela seja filha de uma prostituta local. Ela era uma profetisa nascida perto do poço e ficou conhecida por prever acontecimentos notáveis. Ainda não se sabe se seus poderes vinham do poço. Cientistas afirmam que a mágica por trás do processo de petrificação da água é o seu alto teor de minerais, que se depositam sobre os objetos e criam uma camada mineral dura sobre eles. Número 10. A confluência em Genebra. Em Genebra, na Suíça, o rio Arve cria um espetáculo natural impressionante. O rio que flui do lago de Genebra exibe suas águas turquesa cristalinas em nítido contraste com o Arve, que desce dos Alpes carregando uma quantidade significativa de sedimentos, o que lhe confere um aspecto marrom barrento. Quando os dois rios se encontram, suas cores distintas se misturam e, ainda assim, permanecem visivelmente separadas por uma longa distância, criando um contraste visual impressionante de azuis e marrons. A chegada da tecnologia dos drones revolucionou a possibilidade de capturar e estudar esse fenômeno espetacular a partir de uma perspectiva aérea única, registrando a confluência com uma clareza e um nível de detalhe extraordinários. As imagens e vídeos em alta resolução não só oferecem uma visão fascinante, como também servem como ferramentas essenciais para a pesquisa científica. Pesquisadores utilizam imagens de drones para explorar a hidrodinâmica desse ponto de encontro. Eles analisam como interagem as diferentes temperaturas, níveis de sedimentos e vazões do rio, e qual o efeito desses fatores no ecossistema local. Essas informações são vitais para o monitoramento ambiental, a conservação e o aprimoramento da compreensão da dinâmica fluvial e seu impacto nos habitats ao redor. Número 9. O ESP Colbert Hall. Escondidos nas terras acidentadas da Península de Gover, Colbert Hall e Port Eno Arbor guardam um segredo fascinante.
A caverna, reservada para os exploradores mais ousados e aventureiros, tem um passado notório ligado a piratas e contrabandistas. Almas corajosas se atrevem a se aventurar na caverna mais escondida. A lenda fala sobre o infame John Lucas, um pirata e contrabandista charmoso, porém rude, que operava a partir de Colbert Hall no século XVIII. Se as histórias forem verdadeiras, essa caverna serviu como centro para suas atividades ilegais e desobedientes. Disse que uma intrincada rede de túneis se estendia a partir da Casa de Sal, onde Lucas e sua equipe orquestravam as operações para que o material e as mercadorias fossem transportados de forma discreta, longe de olhares curiosos. A historiadora e especialista em arte da guerra, Ellen Nicholas, descreve Goverskov como um lugar ideal para esconder contrabando, um refúgio para criminosos e um local de armazenamento para os lucros obtidos. Surpreendentemente, a comunidade local não era imune ao fascínio das atividades do clã, e até mesmo o boato de que havia histórias de contrabando escondidas dentro da própria igreja acrescentava mais uma camada de intrigas lendas. No entanto, há mais do que uma fortaleza além de sua notória reputação, devido à sua aparência de castelo. Alguns pesquisadores acreditam que pode ter feito parte de uma fortaleza no alto de um penhasco na antiguidade. Número 8. Cavaigem. A Indonésia tem uma mina de enxofre construída em um vulcão. Quando os trabalhadores entram lá à noite, eles apagam as luzes porque já está iluminado. A mina é iluminada por um líquido azul brilhante que escorre pela encosta como se fosse lava. Cavaigem é descrito como um vulcão de lava azul, mas os cientistas afirmam que o azul não é lava e sim enxofre. Os gases sulfúricos do seu interior se aquecem e disparam chamas azuis que chegam a até 5 metros de altura. Esses gases se condensam em enxofre líquido e escorrem pelas encostas da montanha como uma lava azul neon. O enxofre no ar torna o local tóxico e os visitantes precisam usar máscaras de gás para se manterem seguros. Ironicamente, os trabalhadores dessa mina acham que está tudo bem, pois dizem que o ar irrespirável não os incomoda. Eles não usam máscaras de gás, mas o efeito disso está matando-os lentamente. Se soubessem o impacto na saúde, tomariam decisões melhores. Câmeras escondidas do Monte Rushmore. Atrás dos rostos presidenciais esculpidos no Monte Rushmore, Godson Borglum havia planejado uma porta de 18 pés de altura que leva a uma câmara vazia de 75 pés de comprimento e 35 pés de altura. Essa câmara foi concebida para ser a declaração do artista Borglum, servindo para proporcionar um contexto mais profundo e significado ao monumento para as gerações futuras e até mesmo para possíveis visitantes extraterrestres. Os grandes planos originais de Borglum incluíam uma enorme inscrição detalhando acontecimentos-chave da história dos Estados Unidos, além de uma escadaria que levaria a uma sala de arquivos onde seriam preservados importantes objetos e documentos americanos. No entanto, as limitações na captação de recursos os obrigaram a abandonar os planos de arrendamento. Borglum não conseguiu completar nem mesmo a entrada inicial antes de sua morte em 1941. Seu filho Lincoln terminou de esculpir os rostos presidenciais, mas a visão completa de Borglum para fornecer um contexto histórico ao Monte Rushmore permaneceu inacabada. O monumento foi considerado completo apesar dos planos não realizados para a Câmara Oculta e o Salão dos Registros. Número 7. Cavernas de Vagalumes. Na Nova Zelândia, as cavernas brancas são famosas por uma característica notável: os vagalumes. Essas criaturas bioluminescentes possuem um brilho suave causado por uma reação química entre suas secreções e o oxigênio do ar. Na Ilha Norte, as cavernas atraem turistas curiosos desde o final do século XX. Você não vai encontrar apenas os fascinantes vagalumes, mas as próprias cavernas são adornadas com intrincadas formações de calcário. O nome Waitomo vem das palavras maoris wai, que significa água, e tomo, que significa poço.
Ao descrever as características das cavernas, os habitantes locais as conhecem há gerações, em 1887 e 1888. Topógrafos ingleses guiados por um barqueiro local realizaram extensas explorações. Eles ficaram encantados com os impressionantes depósitos de calcário à medida que avançavam para as profundezas. A notícia sobre esse extraordinário reino subterrâneo se espalhou rapidamente e em 1890, cerca de 500 pessoas já tinham ido presenciar as maravilhas escondidas nas cavernas brancas. Atualmente, as cavernas são protegidas e supervisionadas por um grupo consultivo científico que garante sua conservação para as futuras gerações. Número 6. Grunnersee. A Áustria abriga uma famosa atração turística chamada Grunnersee, ou Lago Verde. É uma bela trilha para caminhada com bancos onde os visitantes podem correr durante as manhãs de outono. Na primavera é diferente, pois você vai precisar de equipamento de mergulho. O parque está localizado perto da montanha Ushak, que frequentemente está coberta de neve. No inverno, há tanta neve nas montanhas que toda vez que ela derrete, o lago do parque dobra de tamanho e literalmente o submerge. Se você nadar lá na primavera, vai encontrar pontes e bancos debaixo d'água. Também verá flores alpinas que antes estavam em terra e agora florescem dentro da água. No verão, a água recua e o parque reaparece. Os mergulhadores que visitam este lago devem ter uma certificação prévia e podem explorar a área de forma independente ou em grupo. Fotógrafos subaquáticos também podem acessar o local, mas precisam estar registrados. Levando em conta a origem da água vinda da neve, recomenda-se que os mergulhadores venham preparados, pois a temperatura da água pode variar entre 4 e 7 graus. Número 5. Recifes de coral da Groenlândia. Em 2012, alguns pesquisadores se depararam com um recife de coral profundo enquanto coletavam amostras de água a 900 metros de profundidade, em frente ao Cabo de Olazion, na costa sul da Groenlândia. A equipe observou um recife abaixo deles. Quando desceram o equipamento até a profundidade da água, mas o coral o esmagou, eles se perguntaram o que poderia ter causado isso. Na verdade, eles ficaram irritados com a destruição até perceberem o que havia embaixo. Pouco ou nada se sabe sobre o recife da Groenlândia. No entanto, outros semelhantes já foram encontrados na Noruega. Ao contrário dos que se encontram em águas tropicais, os recifes de águas frias podem prosperar em águas com temperatura tão baixa quanto 4 graus Celsius e em completa escuridão. Ao contrário de seus equivalentes tropicais, ele não depende da luz solar para obter energia, mas se alimenta de zooplâncton trazido pelas correntes oceânicas até o recife. Como estão localizados em profundidades imensuráveis, são misteriosos. Número 3. 3 pilares desconcertantes. Escondidos entre as serenas montanhas da Geórgia, encontram-se em uma maravilha natural que é uma lenda intrigante. Essa história intrigante começou com a ousada busca de um monge para escapar das tentações do mundo, optando pelo máximo isolamento, afastando-se em um alto monólito de calcário. Hoje em dia, ele purgou o topo desse pilar de 40 metros de altura. Você vai descobrir um grupo de modestas estruturas religiosas que incluem uma câmara funerária de igreja ortodoxa, uma adega e 3 celas de eremitas. No entanto, chegar a esse local místico não é fácil. É preciso caminhar 20 minutos a partir do vilarejo mais próximo e subir uma escada de metal vertiginosa, firmemente presa à parede rochosa. Mas aqui está a verdadeira maravilha, o engenhoso sistema de guincho utilizado pelo astuto morador do vilarejo lá embaixo. Com esse dispositivo inteligente, eles transportam suprimentos até o topo sem esforço, poupando-se da subida cansativa toda vez. E não podemos esquecer a cripta, que adiciona uma camada inquietante de fascínio a esse lugar enigmático em cujo interior. Do monge que chamou este pilar de lar, impregnando o ar com uma atmosfera de mistério. Número 2. As joias escondidas do Mont Blanc. Prepare-se para escalar a montanha mais alta da Europa Ocidental.
Esta majestosa montanha se estende por ambos os lados da fronteira entre a França e a Itália e oferece vistas impressionantes. White Mountain passou por muitas tragédias, incluindo 2 acidentes aéreos da Air India em 1950 e 1966, que resultaram na perda de 117 passageiros. Também guarda surpresas notáveis. Em 2013, um alpinista francês se deparou com um tesouro que mudou sua vida para sempre. Imagine encontrar uma caixa no valor de cerca de $340 mil cheia de pedras preciosas. Acredita-se que essas joias estavam no infeliz voo da Air India em 1966 e, respeitando a lei francesa, o alpinista entregou diligentemente as joias às autoridades. Por um capricho do destino, não foi possível encontrar os legítimos proprietários. O alpinista foi recompensado com a posse de metade das pedras preciosas. Mas é aqui que a história toma um rumo intrigante à medida que o aquecimento global continua. O glaciar de Boston, no Mont Blanc, tem revelado mais destroços do acidente de 1966. Entre as descobertas estão restos humanos, bagagens de passageiros e até uma bolsa que transportava correspondência diplomática da Índia. É como tropeçar em um tesouro da história. Quantas gemas, elas foram divididas em 2 lotes iguais, que agora estão avaliados em aproximadamente 150 mil euros. Um lote está sob a custódia do governo de Chamonix, na França, enquanto o outro pertence por direito ao alpinista que fez essa descoberta incrível. Agradeçamos ao prefeito de Chamonix, Eric Fournier, por elogiar a integridade do alpinista e por garantir que as gemas fossem devidamente tratadas. Então, se algum dia você estiver subindo o Mont Blanc, fique de olhos abertos para tesouros escondidos em meio à grandeza da montanha. Quem sabe que outros segredos ainda podem estar esperando para serem descobertos. Número 1. Recife Twiligate Zone nas Ilhas Chagos. Apenas alguns recifes de coral no mundo foram estudados a mais de 40 metros de profundidade. A outra parte do oceano, abaixo desse ponto de referência, é conhecida como zona crepuscular. Os habitats de corais mesofóticos encontrados aqui são adaptados a pouca luz. Embora a maioria das espécies encontradas aqui também existem em águas rasas, elas possuem formas distintas que se adaptam à falta de luz no remoto centro do Oceano Índico. Existe um recife de coral saudável nas Ilhas Chagos que pode ajudar as áreas rasas a se recuperarem do branqueamento massivo dos corais. O branqueamento ocorre quando um coral sofre estresse ambiental. Embora um coral branqueado não signifique necessariamente a morte, ele corre um risco maior de sofrer danos. Os recifes de coral de águas rasas também são suscetíveis ao branqueamento devido à exposição ao sol. Os recifes da zona crepuscular servem de refúgio para as espécies de águas mais rasas que podem estar ameaçadas. A exploração dessa área é limitada devido ao isolamento da ilha.